dia, eu sou Inês Rugani, professora do Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e tenho a feliz tarefa de moderar novas abordagens teóricas sobre ambiente alimentar. O que nos motivou a incluir essa mesa no seminário foi a compreensão da importância de avançarmos na construção de modelos teóricos que ofereçam elementos para ampliar a compreensão sobre os ambientes alimentares, sua caracterização e suas relações com as escolhas alimentares e desfechos em saúde, e também sua relação com os sistemas alimentares e sustentabilidade. A gente pode observar que, em geral, os modelos disponíveis incluem, com maior ou menor detalhamento, elementos de dimensões ou contextos, macro e micro, e de características das pessoas inseridas nesses ambientes. Também são recorrentes esforços de tipificação dos ambientes segundo diferentes perspectivas. A variedade de tipologias que existem hoje contribui para a ampliação do repertório de explicações sobre a dinâmica dos ambientes alimentares e oportuniza a escolha de modelos mais adequados para estudos e políticas públicas a depender de seus objetivos. Para contribuir com a reflexão e o diálogo sobre esse tema, nós convidamos 3 pesquisadoras que têm trazido contribuições muito importantes para esse debate nos últimos anos, propondo modelos teóricos que buscam traduzir a complexidade dos ambientes alimentares no atual contexto, nesse contexto contemporâneo. Eu quero agradecer profundamente, em nome da comissão organizadora, por vocês estarem conosco. Teremos as 3 falas de até 25 minutos cada e, ao final, um tempo para o debate. No decorrer das falas, por favor, coloquem suas perguntas e reflexões na janela de comentários que a gente vai compartilhar com as palestrantes. A gente vai começar com o tema Modelo Conceitual para o Estudo de Ambientes Alimentares no Chile, e para falar dele, a gente convida a Patrícia Galvez Espinosa, graduada em Nutrição e Dietética, com mestrado em Nutrição Humana, doutorado em Saúde Comunitária, e atualmente é professora assistente no Departamento de Nutrição da Faculdade de Medicina da Universidade do Chile. Muito obrigada, Patrícia. Bueno, muchas gracias, primero que todo, por la invitación. Bueno, voy a estar hablando en español, tratando de no hablar tan rápido, suelo hablar bastante rápido, pero para que las traducciones se hagan de manera correcta, voy a tratar de hablar de manera más pausada, ¿sí? Bueno, voy a abrir la presentación, espero ya la estén visualizando. Muchas gracias, Inés, por la presentación que hiciste. No me voy a presentar más, yo creo que ya dijiste todo lo que podía decir de mí. Entonces hoy día voy a presentarles acerca de este modelo conceptual que realizamos y que hemos venido trabajando con él desde hace varios años ya. La presentación está estructurada de esta manera. Primero les voy a presentar un contexto general del modelo, es decir, digamos, por qué se empezó a pensar en este modelo, el estudio que da origen a este modelo posteriormente. La tercera parte consiste ya en qué es este modelo y sus determinantes, y finalmente voy a terminar con conclusiones y los desafíos que presenta actualmente este modelo. Bueno, partiendo entonces, ¿por qué se creó este modelo? Aquí yo les traigo una gráfica en donde presento el contexto del exceso de peso en el país, a partir de 3 encuestas que se han hecho 2003, 2009, 2010, perdón, no es 2020, y 2016-2017. Si se fijan, en todos los casos, en caso de obesidad mórbida, casi se ha duplicado la proporción de población con esta condición. Lo mismo para la obesidad, ha aumentado casi 10 puntos, ¿sí? El sobrepeso ha aumentado levemente, pero de todas maneras ha aumentado. En el fondo, cuando se hizo este trabajo del modelo marco conceptual, se presentaban grandes tasas de obesidad y de sobrepeso, ¿sí? Para el año 2007 los estudios mostraban que 1 de cada 11 personas que moría, en el fondo, la muerte era atribuida a este exceso de peso. Y hoy en día la obesidad tiene grandes costos para los estados. En el caso de Chile es más de 1,4 billones de pesos anual y representa un 1% del PIB del país. Entonces es un costo bastante alto que representa esta problemática en el país. Si bien antes nuestro principal problema era la desnutrición, hoy en día la obesidad y el sobrepeso es un desafío muy grande que tiene la salud pública del país. Por otro lado, la encuesta alimentaria que se hizo hace algunos años también muestra que la verdad es que si vemos las guías alimentarias que tiene el país y el cumplimiento que tienen las personas a esta guía alimentaria, ninguno alcanza el 100%.
¿sí? Si se fijan en la proporción de agua, frutas y verduras, lácteos, leguminosas, pescados, etcétera, no alcanzan ni siquiera, con suerte, el 60% y es en los quintiles más altos, ¿sí? Pero siempre también hay esta desventaja para los quintiles más bajos, que vendrían haciendo este color más oscurito. Por otro lado, Chile hoy en día, y desde hace varios años ya, viene siendo uno de los países con mayor consumo, venta y consumo de alimentos ultraprocesados. Y por lo tanto esto nos lleva a que nuestra población tiene una alta prevalencia de enfermedades relacionadas con la nutrición. Ya tenemos hartas personas con diabetes, con hipertensión, por supuesto obesidad, casi el 70% de nuestra población tiene sobrepeso o obesidad. Entonces tenemos un problema con la alimentación, ¿sí? Por otro lado, a partir de los años 2000 aproximadamente, ha habido mayor evidencia sobre esta complejidad que tienen las conductas alimentarias, ¿sí? Y por supuesto esta complejidad de cambiar conductas alimentarias que no son saludables, ¿sí? Por otro lado, también hay más evidencia de que la selección de alimentos va más allá de si uno sabe o no sabe comer bien, ¿cierto? No depende de mi nivel de conocimiento solamente. Y por último, también han aparecido a partir del 2000, 2002 aproximadamente, estos conceptos de ambiente alimentario, ambientes obesogénicos, desiertos alimentarios, entre otros conceptos. Entonces, en este contexto, antes también quisiera mencionarles algunos documentos que a lo mejor son claves, y para mí fueron claves en todo lo que fue este trabajo. Principalmente es uno de los primeros en donde los ambientes alimentarios se relacionan con la obesidad, y se habla de esto, de los costos de los alimentos, de los alimentos que están disponibles para las personas en los ambientes, probablemente pueden estar relacionados al sobrepeso o la obesidad. También otro muy importante para este trabajo también fue elaborado por Glantz y su equipo, acerca de los ambientes alimentarios saludables, en donde ellos proponen un modelo conceptual de ambientes alimentarios, ¿ya? Y de cómo estos influencian en la conducta alimentaria. Y finalmente también The Mary Story, en donde se proponen también varias políticas y enfoques ambientales para crear estos ambientes más saludables también. Y aquí también es donde su equipo también propone de que hay que dejar de mirar o poner tanto foco en los enfoques individuales para los cambios de conducta, y que es necesario ir más allá de quedarnos con conocimientos, actitudes, preferencias, etc. ¿Sí? Entonces, en este contexto es que se crea este estudio, ya en donde se piensa, claro, que tenemos con ciertas conductas alimentarias, pero en el fondo son nuestros entornos, nuestros ambientes, lo que finalmente van a definir qué es lo que compramos y qué es lo que comemos. Y esta fotografía me parece bastante similar a nuestra situación que tenemos en estos momentos en Chile, donde tenemos un bombardeo, a pesar de que tenemos bastantes regulaciones en publicidad, etcétera. De todas maneras uno sale a la calle y la verdad es, entre Instagram, Facebook, etcétera, y más lo que uno ve en la calle, estamos con ambientes bastante menos saludables de lo que podríamos tener. ¿Sí? Entonces, basándonos en este contexto de alta prevalencia de obesidad, problemas con nuestras conductas alimentarias, para qué hablar de sedentarismo, etcétera, el Ministerio de Salud en el año 2015 abre una licitación para hacer un estudio transversal y cualitativo, y la Universidad de Chile se adjudicó esta licitación. ¿Sí? Este estudio nosotros lo hicimos en 4 etapas. Primero hicimos una revisión bibliográfica, queríamos introducirnos en la temática, por lo tanto revisamos aquellos artículos que hablaban de generalidades de ambientes alimentarios, pero también algunos estudios que trataban de buscar modificaciones de conductas a través de modificaciones en los ambientes alimentarios. Posteriormente a esto, se realizaron seminarios de expertos a nivel nacional. Chile es un país bastante extenso y tiene distintos climas, distintos contextos, entonces nosotros también queríamos abordar todos los niveles, ¿cierto? Toda la zona norte, la zona centro, la zona sur. Entonces hicimos seminarios con expertos en donde les presentamos una primera propuesta. Posteriormente a esto, en base a los comentarios, se elaboró una segunda propuesta que fue nuevamente sometida a juicio de expertos para crear una nueva
un nuevo modelo que fue presentado finalmente a la ciudadanía, ¿sí? Con encuentros con la sociedad organizada, sociedad civil, ¿sí? Para ver su percepción respecto a este modelo. Entonces, ¿dónde partimos? Por supuesto, partimos por lo que ya sabíamos. Entonces trabajamos con este modelo de determinantes sociales de la salud, el modelo socioecológico que presenta distintos niveles de determinancia de la conducta, y por último este modelo que yo que les contaba hace unos minutos atrás respecto a los ambientes alimentarios. Entonces todo lo que nosotros encontramos en la literatura, nosotros tratamos de acomodarlo y de alguna manera utilizar estos tres enfoques de manera deductiva para generar un primer modelo posterior a la literatura. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden ver que a lo mejor están mezclados el modelo que presenta Glantz, ¿cierto? Acá con sus ambientes alimentarios del consumidor, ambiente alimentario comunitario, organizacional, informacional, pero eso también mezclado con los determinantes sociales de la salud que está por acá, y que finalmente todo va a ir a determinar la conducta alimentaria. También como digamos como un destacado, ¿cierto? Tenemos el sistema alimentario y también la cultura, que obviamente se mete entre medio de todas estas variables, sobre todo estos ambientes alimentarios que aparecen en este sector. Entonces este fue nuestro primer modelo que sometimos al juicio de expertos y que fue mutando hasta que logramos este modelo, ¿sí? En donde tenemos 5 ambientes alimentarios, y ya se los voy a comentar más en detalle, unos determinantes que son de estos ambientes alimentarios que son más cercanos, unos que son más alejados, y posteriormente todo esto se sobrepone, digamos, o está influenciado por este gran sistema alimentario que hay en el país y la cultura alimentaria. También en este modelo nosotros quisimos de alguna manera poner en el centro a los individuos y a la cohesión social y capital, porque finalmente son ellos los que se movilizan en estos ambientes alimentarios que se ven determinados por estas variables que aparecen acá. ¿Sí? Entonces ya metiéndome de lleno en los ambientes alimentarios propiamente tal, como yo les comentaba, ya decidimos por 5. El modelo de Glantz presentaba 4, pero a partir de todos los comentarios y de nuestra investigación al respecto, decidimos que eran quedarnos con estos 5. Cuando buscamos definiciones para, en el fondo, para decir qué eran estos ambientes alimentarios, la verdad es que aparece bastante literatura al respecto y son bien diversas algunos de ellos. Ya algunos hacen más foco en lo que es la disponibilidad y acceso a alimentos, pero también hay otras definiciones que también ponen en la mesa las interacciones que se dan también en estos diversos contextos, ¿sí? En nuestro modelo nosotros quisimos tomar todo lo que aparecía, digamos, en las literaturas para definir cada uno de estos ambientes, y los entendemos también así, como determinantes intermedios de la alimentación, ¿ya? Entonces, tenemos estos 5 ambientes. Tenemos el ambiente de alimentación de restauración, que se relaciona con todo lo que pasa al interior de cafeterías, de restaurantes, en los hoteles, en los bares, etc. ¿Sí? También tenemos el ambiente alimentario vía pública, que en el fondo es nosotros tenemos harta venta callejera de alimentos en la calle, ¿sí? También la publicidad que se da también en esta vía pública respecto a estos alimentos. Tenemos también los ambientes alimentarios institucionales y organizacionales, que en el fondo es lo que pasa al interior de universidades, de escuelas, etcétera, de los kioscos que tienen al interior si hay venta de alimentos, ¿sí? También tenemos el ambiente alimentario doméstico, que finalmente es lo que pasa cuando uno cierra la puerta del hogar, y aquí donde se pueden ver mayores complejidades, porque aquí se dan bastantes interacciones y en el fondo es un ambiente alimentario primario, es donde nosotros aprendemos gustos, preferencias, donde se transmiten muchas enseñanzas respecto a la alimentación. Sí, es uno de los ambientes alimentarios más diversos, porque cada hogar es distinto, por supuesto, y también es uno de los más complejos de intervenir, porque en el fondo es ingresar al hogar, ¿sí? Por último está nuestro ambiente alimentario de abastecimiento, que tiene como un doble rol, ¿ya? Un primer rol que es un ambiente propiamente tal, en donde hay exposición a alimentos, a precios, a publicidad también, a cómo se ubican los alimentos, etc. Pero a la vez también
sin este ambiente de abastecimiento es difícil que los otros ambientes también se desarrollen, es decir, él también interactúa de manera constante con estos otros ambientes, poniendo a disposición alimentos saludables o no saludables. ¿Sí? Por eso tenemos estas líneas aquí también que interactúa el ambiente de abastecimiento con otros ambientes. Pero por otro lado también, entre estos ambientes también se interactúan, y a veces, si bien nosotros proponemos ciertas definiciones de estos ambientes, que podrían decir claro, es un ambiente único, a veces es difícil hacer las separaciones de estos ambientes. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que llevan a su organización o a su escuela, a su colegio, alimentos desde el hogar? Entonces ahí hay una combinación de dos ambientes, y entonces es difícil decir, ok, aquí empieza el ambiente alimentario y el ambiente doméstico para acá, ¿sí? Entonces, de una u otra forma interactúan entre ellos también, ¿sí? Y finalmente el individuo y los grupos de individuos se movilizan a diario por todos los ambientes. Esta es una definición que creo que dice perfecto lo que significan estos ambientes alimentarios que les propuse en la diapositiva anterior, que finalmente dice que el ambiente alimentario es finalmente todo lo que no puede ser claramente identificado como factores individuales, ¿cierto? Todo lo que sale del individuo, como en el fondo que no es la cognición, que no son las aptitudes, las creencias o las habilidades, todo eso pasaría a ser ambiente y en el fondo un potencial determinante de la conducta. Ya pasando a cómo se determinan estos ambientes alimentarios, ya de manera directa, por supuesto, tenemos a la industria alimentaria. La industria alimentaria es aquella que en el fondo transforma, produce ciertos alimentos que los expone, ¿cierto?, en este ambiente alimentario. También aquí es importante recalcar que es la industria finalmente la que produce estos ultraprocesados que tienen una alta venta y consumo en el país, y en muchos países, ¿sí? La industria también tiene un fuerte poder relacionado con el marketing. Las industrias, las empresas en general, invierten bastante en marketing, a diferencia de lo que puede a lo mejor invertir el Estado en promocionar alimentos saludables. La industria, tenemos esta gran competencia con respecto a cómo mejorar nuestro marketing en relación a alimentos saludables versus no saludables, ¿sí? Por otro lado, tenemos ya desde la parte más estatal, ¿cierto?, las políticas públicas relacionadas con la alimentación y la nutrición, que en el fondo de alguna manera también van a controlar la industria, pero también van a ir a formar o a deformar los ambientes alimentarios, ¿sí? En el fondo son ellos los que, desde ahí en el fondo salen todas las leyes, las regulaciones, las normas, ¿sí? Para controlar la venta de alimentos, por ejemplo, y también para proteger al consumidor, ¿sí? A que los alimentos sean lo más inocuos posible, etc. Entonces estos son nuestros determinantes, digamos, como primarios de estos ambientes alimentarios. Posterior a eso, ya hay otros determinantes de estos ambientes alimentarios que nosotros les denominamos determinantes sociales de los ambientes alimentarios y la alimentación propiamente tal, pero también de la salud. Y aquí a lo mejor esto les va a sonar conocido, pero es muy relacionado con el modelo de determinantes sociales de la salud, porque por supuesto la posición socioeconómica, que tiene su relación con la clase social, género, etnicidad, etcétera, que también está relacionada con la educación, la ocupación, nos va a poner en diferente posición, valga la redundancia, para enfrentar estos ambientes alimentarios, ¿sí? Y por otro lado, por supuesto, todo lo que pasa a nivel socioeconómico, ya más, digamos, más macro a nivel del país, también va a afectar nuestras decisiones en relación a qué consumimos, qué no consumimos dentro de estos ambientes alimentarios, ¿sí? Y finalmente, por supuesto, nuestro gran sistema alimentario, que finalmente es el que produce, transporta, etcétera, ¿cierto? Que se relaciona mucho con los desiertos alimentarios, la seguridad alimentaria, y también nuestra cultura alimentaria, que finalmente, si el sistema alimentario produce algo, es la cultura alimentaria la que dice qué es ese algo, ¿sí? Entonces aquí está todo lo que la importancia de la simbolización de los alimentos, qué alimentos, por ejemplo, hay más disponibles en ciertos ambientes, en ciertos periodos del año que para
país a lo mejor significa algo culturalmente muy importante, etc. Entonces también tenemos como nuestra gran sábana de base en donde se ponen nuestros modelos de modelos de ambientes alimentarios. ¿Sí? Bueno, y por último, no me quise dejar de lado que finalmente son las personas, como les comentaba, las que se movilizan dentro de estos ambientes. Los individuos, si bien podrían estar localizados en ambientes muy saludables, si sus preferencias, si sus actitudes, si sus conocimientos no les dice que tienen que seguir lo que ese ambiente alimentario les está exponiendo como saludable, probablemente tampoco lo consuman. Entonces aquí también hay unas interacciones entre lo que pasa individualmente con lo que se está presentando en estos ambientes alimentarios. También, por supuesto, este conjunto en el fondo de individuos que en el fondo forman esta capital social, estas redes de apoyo, estos recursos también que les permiten movilizarse o no movilizarse dentro de estos ambientes. ¿Sí? Entonces, a modo de conclusión, nosotros elaboramos este modelo de 5 ambientes que por supuesto interactúan entre sí, que a veces es difícil visualizar los límites entre uno y otro, que tienen determinantes que son más cercanos, otros que son más lejanos, unos que son más estructurales, ¿sí? Más sociales, etc. Y lo bueno de este modelo es que nos permite ver una mirada más integral, finalmente de lo que nos permiten para analizar las conductas alimentarias de nuestra población. Esto también nos permite entender por qué pasan ciertas situaciones en el norte del país, por ejemplo, versus en el sur del país, por ejemplo, ¿sí? Donde el consumo de frutas y verduras puede ser muy distinto debido a estos ambientes alimentarios que se presentan y sus determinantes, que son absolutamente diferentes también, ¿sí? O se presentan de manera diferente. Y este modelo ha sido utilizado en varios estudios que se están haciendo a nivel nacional, pero también algo importante en donde se propone y se toma este modelo y se dice tenemos que trabajar en él, es en nuestra Política Nacional de Alimentación y Nutrición, en donde dentro de sus componentes propiamente tal de la política se propone esta mejora de los entornos y también de los sistemas alimentarios, ¿sí? Entonces es aquí también donde nuestra política, que es nuestra base para hacer todas nuestras intervenciones, regulaciones, etcétera, es donde se pone énfasis en los ambientes alimentarios, cosa que no se había mencionado en años anteriores. ¿Sí? Finalmente, algunos desafíos que presenta este modelo. Obviamente, esto fue desarrollado en 2015, del 2015 al 2021 han pasado bastantes cosas entre medio de una pandemia, la economía ha cambiado, ¿cierto? Entonces, hay que actualizarlo, sobre todo porque también ahora aparece un ambiente fuerte, que es la que se va a hablar en esta parte de este seminario, que es este ambiente alimentario digital, que poco se sabe de esto, entonces también hay que pensar ahí de qué manera este ambiente alimentario se cruzaría, o se sobrepone, o va en otro común determinado, etcétera, dentro de nuestro modelo de ambientes alimentarios. Por el otro lado, todavía sigue siendo un desafío el cómo podemos evaluar estos ambientes alimentarios, cómo poder hacer seguimiento, ¿sí? Hay algunos instrumentos que se han desarrollado, especialmente los que yo conozco al menos son los elaborados por el equipo de GLANS, que son los NEMS, y que eso permite objetivizar ciertos aspectos dentro de los ambientes, pero también se quedan un poco en lo que es disponibilidad y acceso de los alimentos, y a lo mejor se pierde un poco esto de las interacciones, de la comensalidad que pasa en los distintos ambientes, ¿sí? Finalmente, estos modelos, en el fondo, este modelo de ambiente alimentario, su foco principal es que se generen políticas, estrategias que sean integrales en el fondo y que de alguna manera nos ayude realmente a los cambios de conducta de nuestras personas y no sigamos elevando las curvas y nuestros números de personas con enfermedades relacionadas con la nutrición, ¿sí? Y por último, no quiero dejar de decir también que nosotros también tenemos una gran oportunidad el día de hoy, estamos generando una nueva constitución. Nosotros como equipo de trabajo también de la universidad estamos peleando por la inclusión del derecho a la alimentación en la nueva constitución, en donde se trabaje también con los ambientes alimentarios y que también se le dé una responsabilidad fuerte al Estado para mejorar, ¿sí? Bueno, una cita que yo creo que se las he mencionado durante todo el
la presentación, que finalmente para lograr la adecuación de la guía alimentaria y mejorar las conductas alimentarias, necesitamos de intervenciones que sean multifacéticas. No nos podemos seguir quedando con que la educación es lo único que la gente necesita para comer bien, porque por muy educada que esté la persona, va a ser muy difícil que se logre el cambio de conducta si no tiene un ambiente que le ayude a favorecer. ¿Sí? Por último, agradecer al Ministerio de Salud, por supuesto, que nos permitió hacer este trabajo, y también a todo el equipo que les presento acá. Hay algunos de los autores que también están en el seminario como participantes, así que no fue un trabajo solo mío, fue un trabajo de varias personas, de varios invitados, varios expertos, etc. Y aquí les dejo mi correo en caso de que quieran cualquier consulta, cualquier duda. Yo estoy atenta, y como equipo también podemos responder consultas al respecto. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muito obrigada, Patrícia. É muito instigante, né? Já estou aqui com algumas anotações para a gente conseguir depois conversando. Então, agora vamos dar sequência à nossa sessão, e para abordar o tema incorporação da sustentabilidade em modelos teóricos do ambiente alimentar, a gente convida a Shauna Downs, que tem bacharelado em ciências, mestrado em nutrição e metabolismo, doutorado em e atualmente é professora assistente na Escola de Saúde Pública da Rutgers University. Muito obrigada, Shauna, por ter aceito o nosso convite. Thank you so much. Muito obrigado pelo convite para falar hoje sobre o ambiente alimentar e modelos teóricos. Peço desculpas por não conseguir falar em português, vou falar em inglês, mas eu vou tentar, como disse Patrícia, vou tentar falar lentamente, que normalmente não é meu ponto forte. Então, o título é Incorporação da Sustentabilidade no Ambiente Alimentar, Modelos Teóricos. Então, eu vou começar descrevendo onde o ambiente alimentar fica no sistema alimentar. Isso é semelhante ao que Patrícia já citou, mas vendo de outro ângulo, conceitualizando de outro ângulo. Então, basicamente, quando falamos sobre ambientes alimentares, são o ponto no sistema de saúde alimentar que os consumidores interagem para tomar decisões sobre quais alimentos comprar e depois consumir. Pensando sobre o sistema alimentar, que esse gráfico usa o modelo socioeconômico para pensar no sistema alimentar, tem dieta, se estamos interessados na dieta, nas escolhas de alimentos no centro, depois tem fatores individuais que, para alguns aspectos que Patrícia mencionou, preferências, o conhecimento, a capacidade de cozinhar, o conhecimento relacionado à culinária. Depois, quando você interage com o ambiente alimentar, todos esses fatores individuais vem junto, esse conhecimento, nível de renda, capacidade de acessar o mercado em termos de mobilidade, transporte também, tudo isso influencia como você interage com o ambiente alimentar. E depois nós temos setores de influência que influenciam o ambiente alimentar, por exemplo, indústria, como disse Patrícia, comércio, tecnologia, agricultura e a cadeia de suprimento alimentar, que alimenta a cadeia, e um ambiente sociocultural e político, por exemplo, cultura, conflitos, leis, governança, todos esses fatores que influenciam os setores de influência, o ambiente alimentar, fatores individuais, e depois a dieta. E depois, no sentido mais amplo, no sistema, são os ecossistemas, e nós sabemos que a variabilidade climática influencia cada uma dessas esferas do modelo socioeconômico do sistema alimentar. Eu vou falar um pouco mais sobre sustentabilidade, como deve ser levada em conta dentro do ambiente alimentar e no modelo conceitual do ambiente alimentar. Vocês já sabem que há muitas definições do ambiente alimentar. E o ambiente alimentar, a pesquisa começou há 2 décadas, inclusive com Glenn's
e evoluiu ao longo do tempo. Essa definição do ambiente alimentar é uma que eu e meus colegas utilizam porque nós achamos que ajuda em termos de pensar sobre diferentes dimensões do ambiente alimentar, como também diferentes tipos de ambiente alimentar. Definimos o ambiente alimentar com a interface do consumidor com o sistema alimentar, que inclui a capacidade, acessibilidade financeira, conveniência, qualidade de promoção e sustentabilidade de alimentos e bebidas nos espaços construídos e influenciados pelo ambiente e ecossistema dentro dos quais são embutidos. Então, entendo que é muita coisa, mas é uma resposta muito longa como definição. Então, eu vou repassar esses componentes ao longo da transparência. E a próxima também, em termos das dimensões do ambiente alimentar, temos a promoção dos alimentos, como os alimentos são apresentados, vendidos, promovidos no nosso ambiente. Temos a acessibilidade financeira, que é a interação entre o preço do alimento que está no ambiente externo e também nossa renda, que é um fator individual ou, em alguns casos, chama-se o ambiente alimentar pessoal. Temos a disponibilidade, então, quais estão disponíveis no ambiente, a conveniência, o custo de tempo de obter, preparar e consumir o item alimentar, e depois a qualidade, então as coisas como o conteúdo de nutriente, frescura, a segurança do alimento e também, finalmente, acrescentamos como parte da nossa definição, é a sustentabilidade. Essas propriedades incluem o impacto ambiental e social associados com o item incluído no ambiente alimentar. Mencionei na definição do ambiente alimentar os tipos de ambientes. É algo que eu e meus colegas fizemos muito trabalho nos últimos anos, com base em pesquisa que fizemos principalmente em países de renda baixa e média. Muitas vezes falamos sobre o ambiente alimentar do ponto de vista de renda alta ou de renda média alta, no ambiente construído ou formal, que inclui os ambientes que Patrícia citou, por exemplo, vendedores móveis, remotos, escolas, restaurantes, supermercados, todos esses se encaixam na definição do ambiente construído, formal. Mas vemos o mercado informal, que inclui mercados, feira de rua, ou vendedores de rua, os quiosques ou boutiques que vemos em áreas rurais, em países de renda baixa e média, inclusive vendedores móveis. Então, esses dois tipos de ambientes construídos são incluídos dentro da tipologia de ambientes alimentares. Então, a maioria da pesquisa se concentra principalmente no mercado formal, principalmente nos Estados Unidos. Então, muito trabalho que já foi feito sobre, digamos, a relação entre ambientes alimentares e dieta estudou coordenadas de SIG, fast food, supermercados e também o impacto sobre a influência ou associação com, digamos, obesidade ou qualidade da dieta. Então, na realidade, não vemos uma forte relação entre esses dois, porque não reflete a maneira real que os consumidores interagem com seus ambientes, porque nós, como sabemos, com os consumidores nem sempre interagimos apenas com os pontos de acesso dentro de 1 quilômetro do apartamento ou da casa. Então, é algo que, para lembrar, quando pensamos sobre o tipo de ambiente alimentar, identificamos todos os tipos de ambientes com os quais as pessoas interagem e caracterizando para entender a disponibilidade, acessibilidade financeira, sustentabilidade, qualidade e conveniência daqueles alimentos. Então, já citei o ambiente construído, temos um ambiente natural, que é um aspecto que nós incluímos como parte da nossa definição, relativamente novo dentro da literatura sobre ambiente. Cultivar jardins e hortas, sementes vendidas em muitos lugares e também vemos mais uso ativo no ambiente silvestre, por exemplo, pescando, inclusive durante a pandemia, no ambiente silvestre. Então, esses tipos de ambientes alimentares, trabalho na Índia, vemos aqui isso do lado esquerdo, é um ambiente cultivado, então, diferentes grãos que estavam sendo cultivados nessa comunidade indígena em Jakarta, e isso
São diferentes espécies que foram pescadas do rio ou córrego. Aqui faz parte do ambiente silvestre. Então, diferentes espécies de peixe muitas vezes são muito ricas em nutrientes. E aqui, tamarindo na floresta perto da aldeia. Então, tamarindo aqui são ambientes silvestres. Ao lado disso, daqueles ambientes naturais ou silvestres, as pessoas nas comunidades também acessam um ambiente construído, principalmente é o mercado informal. Então, nós temos, por exemplo, mercado livre, como esse mercado ao ar livre, muitas vezes esses pequenas barracas aqui. Eu sei que é um pouco difícil aqui, mas espero que possa ver essa barraca aqui. É uma aldeia muito remota na Índia, ainda vemos muitos alimentos ultraprocessados, inclusive mesmo entre os mais pobres, nos lugares mais remotos, ainda vemos esse acesso aos ultraprocessados dentro desse ambiente, embora seja muito remoto. Então, pensando sobre ambientes alimentares, diferentes tipos de ambientes alimentares, há uma transição global. Então, enquanto que inicialmente nas caça e coleta naquela sociedade, isso com base na transição nutricional de Barry Popkin, tínhamos dependência de alimentos silvestres, depois a cultivo, ambiente cultivado, depois ambientes informais, e ao longo do tempo houve o aumento da dependência do ambiente construído. Então, por exemplo, em países como os Estados Unidos, a maioria dos alimentos vem do mercado formal. No entanto, como eu já disse, na medida que há essa tendência para mais sustentabilidade, há um uso maior de cultivo, então as pessoas começam a cultivar mais seus próprios alimentos, a agricultura torna-se mais importante em muitas cidades e há mais uma dependência sobre, ou ênfase, devo dizer, na sustentabilidade. Então, podemos dizer essa transição em termos de tipo de ambientes alimentares aos quais temos acesso daqui para frente. Então, de onde a sustentabilidade entra nisso? Então, os ambientes alimentares têm que ter uma dieta sustentável, disponível, acessível, atraente, dentro do contexto das pessoas, das suas vidas. Tem que, então, ser proeminentes dentro do ambiente alimentar, dentro dos tipos de ambientes alimentares, e tem que ser fácil para as pessoas acessar as dietas sustentáveis para adquirir os alimentos que constituem as dietas sustentáveis, depois consumi-los. Então, ao longo das próximas transparências, vou falar um pouco sobre as propriedades da sustentabilidade no sistema ou ambiente alimentar e diferentes tipos de ambientes alimentares. Então, isso mostra, eu sei que é um pouco difícil de ler por causa da fonte pequena, aqui é a referência aqui embaixo para o estudo, caso queiram estudar depois com calma, e estudamos aqui quais são as propriedades de sustentabilidade dos diferentes tipos de ambientes alimentares, silvestre, cultivado, etc. Quando pensamos sobre um ambiente silvestre, hoje, geralmente há uma pegada de baixo carbono para os alimentos adquiridos daquele ambiente silvestre. Os alimentos são consumidos sazonal e localmente. Então, na comunidade que eu trabalho, nas comunidades na Índia, por exemplo, durante a temporada de cogumelos, vão coletar cogumelos em torno da aldeia, em partes dos Estados Unidos e Europa também, as pessoas coletando cogumelos, mas há épocas no ano que os alimentos silvestres estão mais disponíveis. E muito importante aqui sobre esses alimentos silvestres é que tem a ser muito ricos em nutrientes. Vemos muitas folhas, verduras disponíveis nos ambientes silvestres, folhas verdes e muitas fontes animais também que são muito nutritivas, como também tem menor pegada de carbono do que muitos dos alimentos de fontes animais nos sistemas mais industrializados. Do ponto de vista dos cultivos e cultivares, há outras propriedades de sustentabilidade que influenciam nossos ambientes alimentares. Por exemplo, coisas como
a perda, questões de posse de terra que afetam o ambiente cultivado quando pensamos nos aspectos mais amplos da sustentabilidade, dietas sustentáveis, que inclui também o componente social e econômico também. Pensando sobre o ambiente construído informal em geral, tendemos a ver menores níveis de embalagens que vemos no ambiente construído formal. Então, no formal, a sustentabilidade inclui, por exemplo, altas quantidades de embalagens, altas quantidades de perdas e desperdício, baixa equidade dentro do sistema alimentar com relação a direitos trabalhistas e equidade. Então, há uma gama de propriedades de sustentabilidade que podemos pensar dentro do ambiente alimentar. No entanto, sabemos sim que o ambiente alimentar é o ponto dentro do sistema alimentar que os consumidores interagem para tomar decisões para adquirir, preparar e consumir os alimentos. Como sabem quais alimentos são sustentáveis? Porque muitas dessas propriedades, como consumidor, se você, digamos, vai para o supermercado, você não sabe a pegada de carbono do alimento que está consumindo. Então, passando para frente, nos últimos anos, devo dizer, houve, então, mais uma ênfase sobre esses tipos de propriedades dentro do ambiente alimentar construído. Então, vemos muito mais rotulagem. Então, aqui é um cereal que é climaticamente inteligente para a saúde da terra e da água, são boas nesse produto. É um exemplo também de uma pegada de carbono com um selo que eu não acho fácil de interpretar, porque parece indicar que há uma baixa pegada de carbono, que é o selo que é utilizado em alguns restaurantes de fast food nos Estados Unidos. Outro aspecto é a sustentabilidade que os consumidores podem visualizar, é a embalagem. Então, aqui temos um exemplo de onde você pode ter uma troca entre saúde e sustentabilidade dentro do ambiente alimentar. Então, vocês podem ver aqui que há essas verduras e hortaliças e com plástico. Então, em vez de conseguir pegar na mão e colocar numa sacola reciclável, você tem um produto com muito plástico. Então, isso, pelo menos nos Estados Unidos, com produtos orgânicos. Então, se você quiser, digamos, comprar uma banana orgânica, há muita embalagem plástica nas bananas orgânicas que você não vê em bananas produzidas convencionalmente. Então, novamente, consumidores têm que fazer uma troca em termos do aspecto de saúde e a sustentabilidade desses dois aspectos, ou seja, uma troca. Quando pensamos sobre como mensurar o ambiente alimentar e como mensurar a sustentabilidade, exige muitas ferramentas. Então, sabemos, por exemplo, para medir a disponibilidade, podemos utilizar as pesquisas NEMS que Patrícia citou, e novamente avaliamos os preços de alimentos, mas quanto à sustentabilidade, realmente há pouca pesquisa sobre como mensurar dentro do ambiente alimentar. Então, essa transparência, esse gráfico cita nosso artigo, onde resumimos todas as ferramentas utilizáveis para avaliar a disponibilidade, acessibilidade financeira, conveniente, promoção e sustentabilidade dentro de diferentes ambientes alimentares e seus tipos, diferentes cores aqui, para medir objetivamente e uma medida percebida que é verde claro, mas sabemos que isso, através de muita pesquisa que eu já fiz, particularmente trabalho qualitativo, que muitas vezes há uma desconexão entre o ambiente percebido e o ambiente objetivo. Então, por exemplo, eu faço muita pesquisa em assentamentos informais em Nairobi, no Quênia, onde muitas vezes você vê nesses assentamentos informais no Quênia, é que você terá, digamos, altos níveis de altas percepções que há uma falta de segurança alimentar. Então, as pessoas acham que há altos níveis de pesticidas, agrotóxicos, questões de segurança de alimentos com uso de antibióticos nos alimentos aos quais têm acesso nas favelas. No entanto, lá no Quênia, se você fizesse testes daqueles
itens alimentares, você veria que, de fato, o nível de contaminação é bastante baixo, que foi demonstrado já em algumas favelas no Quênia. Então, percebem, particularmente em frutas e verduras, tem alto nível de agrotóxicos, que faz com que não queiram comprar, inclusive. Na realidade, não contém altos níveis de agrotóxicos. É importante medir o ambiente percebido e o ambiente objetivo também. Em termos de sustentabilidade, as propriedades não vemos poucas ferramentas para avaliar as sustentabilidade, sejam objetivas ou percebidas. Então, há um estudo que foi feito na Austrália, medindo o custo do cesta de alimentos sustentáveis e saudáveis e orgânicos, e há estudos sobre propriedades como rótulos, mas isso é só a pesquisa. Então, há necessidade de desenvolver ferramentas novas para medir tanto o ambiente objetivo e percebido com relação à sustentabilidade. Bem, então, como parte do trabalho que eu faço com meus colegas e minhas colegas na Universidade de Harvard, estamos trabalhando, desenvolvendo uma caixa de ferramentas para usar para medir diferentes dimensões do ambiente alimentar, em diferentes tipos de ambientes alimentares. Então, a ideia dessas ferramentas que recebemos o financiamento financiado pela Fundação Gates no Reino Unido também, TEFID no Reino Unido, ferramentas para medir disponibilidade, acessibilidade financeira, promoção e qualidade, conveniência e também sustentabilidade, suas propriedades dos ambientes silvestre, cultivado, construído, informal e formal. No final do financiamento, teremos, então, uma caixa de ferramenta pronta para usar para diferentes pesquisadores que inclua não apenas as ferramentas, mas protocolos para implementar em campo. E a ideia com isso é de depois conseguir nos permitir caracterizar ambientes alimentares como um todo, porque sabemos que diferentes dimensões que influenciam as escolhas, não basta medir a disponibilidade, também que avaliar outros componentes que determinam ou influenciam as escolhas alimentares das pessoas. Então, também nos permitirá medir as mudanças no ambiente alimentar ao longo do tempo e comparar entre contextos nacionais ou dentro de um país, porque sabemos, sim, que em alguns lugares do país, o ambiente alimentar, os tipos e dimensões dentro deles podem ser muito diferentes em relação a outras regiões dentro daquele mesmo país. E por que isso é importante? É porque informa quais intervenções podemos utilizar naquele contexto. Então, para desenvolver intervenções que realmente influenciem as escolhas, com base na experiência vivida das pessoas, realmente temos que ter uma melhor compreensão do ambiente alimentar em todas as suas dimensões. Então, eu espero que essa caixa de ferramenta permita isso com mais detalhes. Com isso, vou encerrar a minha palestra, mas aguardo então as perguntas e agradeço novamente pelo convite para falar hoje. Muito obrigado, então. Thank you, Shawna, very much. Eu aqui algumas perguntas que a gente vai ter a oportunidade de conversar já já. Então, vamos para a nossa terceira fala, também muito instigante. Vai abordar o tema Ambiente Alimentar Digital, proposta de um modelo teórico. A gente convida a Sabrina Ionata, que é querida, brasileira, que agora vive em outro país. Ela é graduada em nutrição e tem mestrado em política social e pesquisa social, e atualmente cursa doutorado na Faculdade de Ciências Sociais da Saúde na Universidade do Interior da Noruega. Obrigada, Sabrina, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso poder apresentar a minha pesquisa pela primeira vez na minha língua, então pode ser que tenha um probleminha nos conceitos aí, mas acho que a gente vai conseguir. Como a Inês falou, então, estudar o ambiente alimentar digital é o foco da minha pesquisa de doutorado, eu estou mais ou menos ali na metade do caminho, e vai ser um prazer contar um pouco mais para vocês do que a gente tem pensado, né, em termos da relação entre ambiente alimentar e tecnologias digitais, das diversas formas. Eu poderia falar mais sobre a metodologia, como que
eu tenho abordado esse tema, né, porque meu foco é justamente construir um conceito, um modelo teórico, uma abordagem bem teórica para o estudo mesmo, mas por conta do tempo eu resolvi não focar tanto na metodologia, mas estou à disposição para quem tiver interesse em discutir um pouco mais essa parte, mas eu resolvi focar nos resultados que nós já temos e as discussões até onde já fomos, principalmente com base nesses 2 artigos que foram publicados. O primeiro foi publicado na revista UNSCN Nutrition em 2019, com um artigo chamado The Digital Food Environment, onde eu coloco uma proposta inicial de um modelo conceitual que eu vou apresentar para vocês hoje, que vem se desenvolvendo desde então. E também um artigo nosso que saiu recentemente com os primeiros resultados da pesquisa, que foi uma revisão sistemática, onde nós tentamos então fazer um mapeamento da pesquisa que já existe nas diversas áreas que compõem o ambiente alimentar digital, para entender o status mesmo, o que se sabe sobre, tanto em termos de teorização, componentes, mas impactos também do ambiente alimentar digital na saúde das populações. Então, eu vou focar especificamente em resultados desses 2 artigos aqui. E é importante começar falando que existem diversas abordagens possíveis para se entender o ambiente alimentar digital, mas é fundamental, a abordagem com a qual nós trabalhamos, é que é fundamental entender a interseção entre as ciências naturais e as ciências sociais e humanas, porque a alimentação ela é tanto um fenômeno biológico como um fenômeno cultural. E isso se intensifica muito quando a gente começa a estudar, por exemplo, o papel da informação, mudando a nossa cultura alimentar e mudando a forma de enxergar a alimentação, de falar sobre a alimentação, né, que vai muito além de quantificar o quanto de comida é vendido, o quanto de certos alimentos, quantas calorias são consumidas. Então, a gente precisa, na verdade, dessa interseção e dessa abordagem que faça esse diálogo. Então, a nossa pesquisa é muito baseada na filosofia do realismo crítico, por justamente tentar fazer essa junção entre as diferentes ciências. E o interesse, né, o assunto do ambiente alimentar digital, ele é um tema emergente que vem crescendo, o interesse imensamente. Esse gráfico do nosso estudo agora de 2021, que mostra, se vocês veem, a nossa amostragem foi artigos publicados de 2000 até 2019, e vocês podem ver o quanto cresce exponencialmente mesmo o número de estudos publicados em assuntos relacionados a essa interseção entre ambiente alimentar e tecnologia digital. Então, o interesse tem crescido bastante, a gente tem aprendido mais e mais sobre o que isso significa, mas existem ainda muitas lacunas. A OMS, no Escritório Regional da Europa, tem também iniciado um trabalho para entender melhor o ambiente alimentar digital. Esse ano, eles publicaram esse fact sheet, chamado também Digital Food Environment, que começa a colocar o assunto na agenda política da região europeia aqui. E eles propõem, né, uma definição de ambiente alimentar digital, que eu coloquei aí no slide em inglês e parafraseei para o português da seguinte forma: que o ambiente alimentar digital é o conjunto dos espaços online onde ocorre o fluxo de serviços e informações que influenciam escolhas e hábitos alimentares. Então, essa definição, vocês podem ver que está muito claro que nós estamos falando de serviços e informações, né? Então, 2 tipos de produtos, né, que podem ser considerados, e está muito claro também que nessa abordagem do OMS, os espaços online, os espaços digitais, são fundamentais para compor esse ambiente alimentar digital. No modelo proposto no nosso artigo de 2019, os espaços digitais também são um dos componentes importantes para a gente pensar. Então, eu vou começar falando um pouco daí. Mas o modelo como um todo, ele elenca uma série de atores, né, que então participam, que compõem esse ambiente alimentar digital, desde os atores tradicionais como o governo, a indústria alimentícia, a sociedade civil, etc., como novos atores, como influenciadores digitais e tecnologias, empresas de tecnologia, né, Big Tech também. A gente elenca uma série de atividades digitais que esses atores fazem nesses espaços online,
e a forma como eles podem, então, impactar de forma analógica, né, de certa forma, por assim dizer, a nossa saúde física nos espaços reais. E aí eu faço aspas com os dedinhos, porque o digital é extremamente real também, tão real quanto o físico. Então, eu vou falar um pouco dos diferentes componentes desse modelo, e eu vou começar, já que a OMS faz essa pegada dos espaços digitais, né? Eu vou começar, então, falando um pouquinho mais sobre isso. No nosso modelo de 2019, a gente elenca como modelos, como espaços digitais, então, as mídias sociais, websites, aplicativos, comunidades online, desde grupos do Facebook, Reddit e outros, até jogos também, wikis e outras plataformas. Mas o que eu quero dizer com espaços, né? Se a gente pensar na vida cotidiana, onde que a vida cotidiana das pessoas, dos indivíduos, das famílias, nas diversas configurações que ela pode ter, onde que a vida cotidiana acontece, né? O que as pessoas fazem, quais são as atividades que as pessoas fazem. Então, nós socializamos, trabalhamos, brincamos, nos exercitamos, aprendemos, compramos, enfim, cuidamos da saúde um do outro, de si mesmo. Essa é uma tentativa de elencar nesse slide algumas dessas atividades que nós fazemos, mas não é, de fato, uma lista exaustiva. O ambiente alimentar pode, de certa forma, ser entendido como composto por todos esses espaços onde nós fazemos todas essas atividades e podemos ser expostos a coisas ou informações, atividades, produtos relacionados à alimentação e nutrição. Então, ele pode ser composto de espaços como nossas casas, né, o domicílio, o mercado, que pode ser formal ou informal, como apresentado pela Shona, então pensando em supermercados, mais feiras, comida de rua, café, restaurante, etc. Mas pensando também em ambientes de trabalho, instituições de ensino, no sistema de saúde, público e privado, também nas diferentes configurações em diferentes países, e locais de lazer e entretenimento, então, teatros e cinemas, locais onde a gente pode se exercitar, academias, parques, etc. Esses são exemplos dos espaços que podem compor o ambiente alimentar. Se a gente pensa, então, no ambiente alimentar digital, eu já elenquei alguns exemplos de espaços digitais que compõem esse ambiente. Mas a gente também pode pensar no uso de tecnologias digitais em todos esses espaços normais do ambiente alimentar, né? A tecnologia digital, ela está onipresente em vários desses espaços elencados, e ela, de diversas formas, pode fazer essa mediação do nosso contato com a alimentação em espaços físicos, e essa é uma coisa, é uma evolução, de fato, do modelo, conforme eu pensava lá em 2019, focando especificamente em espaço online, e hoje em dia eu já entendo de uma forma diferente. Acho que a gente tem que considerar também essa presença da tecnologia digital em todos os espaços também físicos, além, né, além dos espaços que são exclusivamente digitais, que são as mídias sociais, os aplicativos, os mundos virtuais, games e outras plataformas de informação, e etc. Então, são esses espaços que compõem, dentro da nossa conceptualização, o ambiente alimentar digital. E na nossa revisão sistemática, os espaços digitais, os espaços, né, que compõem o ambiente alimentar digital, que estão mais presentes em termos de pesquisa, né, porque nós mapeamos estudos, então os que são mais estudados, então, são espaços de comercialização de alimentos digital, então supermercados online, aplicativos de delivery, etc., que a maioria dos estudos se encontra ali. O ambiente multimídia, que são, na verdade, estudos que focaram numa combinação de diversos espaços digitais ou digitais e físicos, mídias sociais e websites. Mas vocês podem ver também ali que 19 dos estudos focaram em espaços físicos onde a tecnologia digital está presente, fazendo essa mediação com os consumidores. Então, se a gente pensa nesses espaços físicos digitais ou nessa junção, e que atividades, então, que os consumidores ou os diversos atores podem fazer dentro desses espaços?
O modelo elenca uma série de atividades que podem acontecer, então, por exemplo, a gente pode pensar em atividades de promoção da saúde, pensando em campanhas de alimentação saudável, aplicativos que fazem monitoramento de consumo de alimentos, que fazem a gente pensar em wearables, né, esses smartwatches e outros tipos de aparelhos que os indivíduos podem usar também, que estão sendo usados em algumas iniciativas de governos também para a promoção da saúde. A gente tem que lembrar que o ambiente alimentar digital também vai ser sujeito a políticas de alimentação e nutrição e vai ser necessário que a gente pense em regulamentação também de algumas atividades nesse sentido. Mas como eu não tenho tempo para falar de todas as atividades possíveis, né, dentro do ambiente alimentar digital, eu resolvi focar um pouco na questão do marketing digital, da compra de alimentos online e também na questão da informação, né, como a Patrícia falava, do ambiente informacional. As atividades que ocorrem, a gente tem dividido ela na nossa conceptualização em duas formas, interações materiais e interações sociais. Então, começando primeiro pelas interações materiais. A gente pode colocar aqui a questão do marketing digital, que é uma das áreas mais pesquisadas quando a gente pensa nessa interação tecnologia e alimentação. O marketing digital, ele é completamente onipresente, acho que tanto em mídias sociais como websites e games, é realmente muito visível, assim, a partir do momento em que a gente começa a prestar atenção, é muito fácil identificar o quanto a indústria de alimentos tem investido no marketing digital. E, antigamente, o marketing digital tomava muita forma de advert games, né, que eram jogos, por exemplo, produzidos pela indústria para tentar fazer com que crianças ou adolescentes jogassem esses jogos online, e ali tinha a marca dos produtos e tal. Mas com o surgimento das mídias sociais, isso tem mudado, e a gente tem visto, então, por exemplo, parcerias com influenciadores digitais, a gente tem visto a presença de páginas da indústria de alimentos também nas mídias sociais, onde se promovem competições, desafios, e as pessoas são então convidadas a compartilhar, né, o famoso dar joinha, clica no sininho, compartilha com seus amigos, as campanhas que então intensificam e reverberam esse marketing que antes acontecia na televisão, acontecia de uma forma muito mais restrita. Então, o marketing digital hoje ele tem um alcance muito maior do que o marketing poderia ter em outros contextos. E eu coloquei aqui esse exemplo, o Murdrocks, ele é um influenciador digital norueguês, que ele não fala de saúde, ele não fala de nutrição, ele é um gamer. Então, esse é um exemplo de um vídeo onde ele falava sobre pessoas irritantes no Fortnite, que é um jogo muito popular, e ele ele fazia então essa propaganda de um iogurte muito conhecido aqui também. Então, ele começa fazendo, e era um marketing onde estava muito claro, né, que era marketing, não era escondido de forma alguma, mas existe muito isso. Então, não são necessariamente só os influenciadores que trabalham na temática de alimentação e nutrição onde isso tem acontecido. É realmente uma coisa bem difundida. Uma outra atividade material, né, uma interação material que nós temos com o ambiente alimentar digital é sobre a comercialização de alimentos. E cada um desses itens poderia ser uma apresentação exclusiva, né? Se a gente pensar a comercialização de alimentos online na forma de supermercados online, que hoje é possível online ao invés de ir no supermercado, e isso se intensificou muito com a pandemia, né, de Covid-19. Mas nós temos também outros serviços, como aplicativos de delivery, a gente tem também alguns países, eu não sei como isso tem sido no Brasil, mas aqui na Noruega tem um serviço de meal kits, eu sei de outros países que também tem, no Canadá isso também tem sido bem popular, que são empresas que oferecem, por exemplo, um cardápio semanal, em que você compra o cardápio para um número X de pessoas, para sua família naquela semana, e você recebe uma cesta com todos os produtos e todas as receitas que você precisa para poder fazer aquele cardápio semanal ali também. Então, existem diversos modelos que têm surgido,
de comercialização de alimentos com essa interface ou mediação com a tecnologia digital. E aqui, é claro, tem uma interface com a questão do marketing, mas tem outras coisas que a gente precisa pensar um pouquinho. Então, por exemplo, é o posicionamento dos produtos. Se a gente vai fazer uma compra de alimentos por um site, né? Quando um website ele é desenhado, quando ele é pensado, eu coloquei ali uma foto dos heat maps, que assim, as pessoas olham para a tela e se demoram em diferentes momentos, em diferentes lugares das telas, de forma diferente, né? Então, os produtos, eles podem ser posicionados na tela de forma a promover que a pessoa compre ou não. Então, isso não é necessariamente uma estratégia de marketing, pode ser entendido dessa forma, mas são coisas que nós ainda não entendemos muito bem como isso tem sido feito com relação à alimentação. Se a gente pensa, por exemplo, ali uma outra foto que eu coloquei dos quiosques os quiosques digitais que o McDonald's tem usado aqui na Noruega também, que você chega no restaurante físico, mas a sua interação não é com uma pessoa, é com a máquina, você escolhe ali no quiosque digital, você faz o seu pedido e retira o produto que você quer. Então, se a gente pensar também no posicionamento, na forma como isso é pensado, nos algoritmos de recomendação, de como que os produtos que vêm recomendados para mim, de acordo com o meu perfil de idade, de gênero e etc., ou que seriam recomendados para diferentes pessoas, né? São todos elementos, assim, que vão influenciar nossas escolhas alimentares, nossas preferências ao longo do tempo e que ainda não são muito bem compreendidos. Assim como a questão da rotulagem dos alimentos, né? Porque se a gente pensa, como a Shauna estava mostrando, a questão de diferentes embalagens e marcas e como isso é compreendido, como isso é posicionado ali em termos em relação, né, à sustentabilidade, a gente pode pensar que se a interação do consumidor com o alimento acontece mediado por uma tela ou por um smartphone, o modo de pensar a rotulagem de alimentos e apresentar essa informação também precisa acontecer de uma forma diferente. E nós, no momento, não temos modelos, não temos estudos suficientes para saber como isso funciona da melhor forma possível. E nem temos também, né, nos diferentes países isso vai variar, mas a regulamentação de como a rotulagem dos alimentos deve acontecer, ela também não está necessariamente adaptada a todo esse contexto de comercialização de alimentos online. Então, são elementos que nós precisamos pensar um pouco mais sobre. Mas se a gente passa, então, de interações materiais para interações sociais, né, que não necessariamente tem a ver com produtos ou com compra e venda de coisas físicas, a gente pode pensar, então, nas redes. E aí eu coloquei exemplos aqui, que existem muitos grupos de apoio nas redes sociais em temáticas relacionadas à alimentação e nutrição. Um exemplo, esse grupo do Facebook de uma organização que promove o aleitamento materno na Noruega. Eu, particularmente, tive muito problema com a amamentação e foi uma fonte de inspiração, uma fonte de ajuda, foi realmente um grupo de apoio que contribuiu muito para o meu sucesso pessoal enquanto mãe que conseguiu amamentar naquele momento difícil. E eu sei de outras hashtags, outros modos de organização no contexto das redes que ajudam as pessoas, por exemplo, que têm diabetes, usando hashtags como hashtag breastfeeding, hashtag mãe pâncreas, né, para as mães de crianças que têm diabetes tipo 1. Então, são formas de promoção da alimentação saudável, de apoio, que surgem de forma informal mesmo, não necessariamente como intervenção formal por parte de algum governo ou instituição. Então, que formam também parte dessa nova cultura alimentar, né, dessa nova forma de ver e lidar com a alimentação. Assim como a gente também tem exemplos de hashtags problemáticas ou de grupos problemáticos, né? E pessoas, influenciadores digitais que compartilham fake news, que usam hashtags problemáticas como essa Fitspiration, que existem pesquisas demonstrando já um link entre uma associação entre o uso de hashtags desse tipo e problemas com imagem corporal e distúrbios alimentares, né? Inclusive, algumas hashtags foram proibidas do Instagram por causa disso. Então,
são diferentes facetas, né, que as redes podem trazer para a gente. A gente pode pensar em influenciadores que fazem marketing de alimentos não saudáveis, que tem a questão do conflito de interesse, influenciadores que não necessariamente fazem o marketing, mas que distribuem desinformação em relação à alimentação e nutrição. Mas nós podemos pensar também em acadêmicos, profissionais de saúde, divulgadores científicos que fazem um trabalho excelente, que fazem um trabalho muito interessante usando também essas mesmas redes. Eu coloquei aqui alguns exemplos, sendo, por exemplo, o Drauzio Varela, que tem canal no YouTube, a Rita Lobo, que tem uma parceria com o Nupen, que também fala muito sobre alimentos ultraprocessados, que fala também muito sobre a alimentação brasileira, né? A alimentação dando diversas ideias de como fazer em casa, com uma abordagem baseada em evidências também, e o próprio Atley Amarino, que ficou muito conhecido durante a pandemia, que aborda diversos temas de divulgação científica. Então, são espaços em que os profissionais de saúde podem pensar também ocupar para fazer um pouco de oposição à questão da fake news, né, e dos influenciadores digitais. Esse espaço também é compartilhado, por exemplo, por celebridades, né, se a gente pensar na Jamila Jamil, que tem um podcast, que fez uma campanha muito grande para essa campanha I Wait, que para poder combater, né, a questão da imagem corporal nas mídias sociais. Enfim, eu poderia falar muito sobre esse slide, mas acho que por causa do tempo eu preciso ir adiante. Mas essas interações sociais também fazem parte do nosso ambiente alimentar digital. E se a gente pensa, então, em termos de atores, todos os atores tradicionais do ambiente alimentar, eles também fazem parte, ocupam espaços digitais, né? Mas a gente pode pensar nos influenciadores como novos atores, participando desse modelo de governança do ambiente alimentar digital, e nós podemos pensar também nas empresas de tecnologia e outras empresas que têm participado e feito muito essa interação com as empresas de tecnologia. Então, depois da pandemia, a gente pode ver que as empresas de tecnologia têm crescido muito mais. O processo de digitalização da sociedade em geral foi muito acelerado por conta da necessidade, né, feita por conta da pandemia. Mas existem outras interações também que têm acontecido, né? Alguns movimentos interessantes. Se a gente pensar, por exemplo, que o McDonald's tem adquirido, tem comprado empresas de tecnologia, empresas de inteligência artificial, visando, então, melhorar esses algoritmos de recomendação, essa interação digital com os consumidores. Se a gente pensa, então, que a indústria de alimentos, como eu coloquei o exemplo da organização Food Industry Asia, que promoveu em 2018 esse encontro para falar exclusivamente da comercialização de alimentos online, né? E eles têm se organizado de forma muito mais rápida do que governos e academia têm conseguido responder. E até inovações, assim, que soam um pouco como ficção científica, como esse exemplo da primeira loja, loja de fast food completamente automatizada, né? Totalmente robotizada, sem interação humana de qualquer forma. Então, esses desenvolvimentos têm acontecido e esses novos atores têm surgido, então, e a gente precisa ficar atento a essas mudanças na estrutura de governança do sistema alimentar por conta do sistema alimentar digital. E, finalmente, a gente pode pensar, então, na questão dos impactos em termos de hábitos alimentares, comportamento, né, dos consumidores com relação ao que nós escolhemos, ou não escolhemos comprar, pensando aí nos algoritmos de recomendação também, e em como isso impacta o nosso estado nutricional, como isso impacta a sociedade de forma mais geral, né? O nosso estudo de revisão, ele mostrou que nós sabemos muito pouco mesmo sobre esse impacto. Existem vários estudos individuais que fazem um pouco do link da tecnologia nessas diversas formas que eu apresentei, né? Com preferências alimentares, com compra, com consumo. Mas nós, por causa do escopo mesmo, foi um estudo muito grande, por causa do escopo nós não podemos focar em estudos individuais, então nós focamos em identificar revisões sistemáticas que fizeram esse link, né, de olhar os impactos analógicos do ambiente alimentar digital, e nós encontramos que nenhum estudo
de revisão, até o momento, identificou ou estudou o impacto real em peso corporal e estado nutricional, mas que os estudos de revisão sistemática existentes mostram que o marketing digital impacta preferências alimentares, intenção de compra ou compra de fato, e consumo alimentar. Desses estudos que estão colocados aí na tabela, todos, exceto um, são em relação ao marketing digital, principalmente na forma anterior de advert games, e só um com relação a mídias sociais. Então, a gente ainda precisa de muito mais evidência para poder entender esse impacto de forma real. E para finalizar, eu queria colocar também que uma forma interessante de se entender o ambiente alimentar digital é como um outro plano, né? Uma outra camada do ambiente alimentar que ocorre de forma separada, que ocorre somente de forma digital. Essa é uma possibilidade. Mas, conforme a nossa pesquisa vem avançando, a gente entende que, na verdade, o físico e o digital, eles estão interconectados. E existem estudos, por exemplo, que nós identificamos, que conseguem, com base em menções a alimentos no Twitter, no Instagram, o sentimento das pessoas com relação a esses alimentos, né, que elas mencionam ali, que elas conversam sobre, o rastreamento de localização, densidade calórica, etc. Usando esses dados, alguns estudos conseguiram prever desertos alimentares, existe uma correlação sobre como as pessoas falam sobre alimentação online e a prevalência de obesidade, hipertensão e diabetes, né? E até o próprio consumo alimentar e algumas outras variáveis que coloquei ali. Se a gente pensar na sazonalidade de alimentos, o comportamento das pessoas em portais de receitas varia muito com relação à sazonalidade dos alimentos. Então, o físico e o digital são, na verdade, duas facetas, né, da mesma moeda. E cada vez mais isso tem ficado claro para nós que é difícil entender o digital como uma coisa separada, que são, na verdade, o mesmo fenômeno que tem se desenvolvido com essas novas tecnologias. Então, é importante também manter isso em mente. E para finalizar, acho que a minha mensagem final é que o futuro é digital, a não ser que tenhamos uma catástrofe, né, que faça com que todas as tecnologias digitais sejam apagadas da face da Terra. O futuro é, em maior ou menor grau, muito com base no contexto em que cada um está, com certeza, mas o futuro, ele é digital, e então é importante a gente levar muito a sério todos esses desenvolvimentos que têm acontecido. Eu espero, então, aqui... ficam meus contatos e eu espero, então, que vocês vejam, né, oportunidades para mais pesquisa e para levar esse tema adiante, porque ainda tem muita coisa que a gente não sabe sobre o ambiente alimentar. Mas muito obrigada pela oportunidade. Que agradeço, Sabrina, por essa terceira fala tão instigante, né? O chat está super animado. Chat box is full of questions and comments and a lot of... acompanhar. Já vamos chegar às perguntas. Queria fazer alguns comentários assim para a gente preparar esse momento do debate, né? Acho que fica muito claro na fala de vocês três a importância do investimento em modelos teóricos, né? Porque eles são muito imprescindíveis para a gente compreender melhor a realidade, né? Eles têm uma finalidade em si, nesse sentido de permitir essa compreensão melhor. A gente costuma dizer aqui no nosso grupo, nesse consórcio de universidades que preparou esse evento, que é como se a gente fosse colocando lentes diferentes para olhar essa realidade, e a gente vê, então, aspectos diferentes desse contexto que é tão complexo, né? E outro elemento que ficou claro na fala de vocês, né, de diferentes maneiras vocês trouxeram essa mensagem, é a importância dos modelos teóricos para orientarem, na orientação do desenvolvimento de instrumentos de aferição, né, que vão permitir, então, o avanço dos estudos empíricos sobre o tema. Acho que a gente tem aqui nas três falas, né, tipologias muito criativas, que trazem elementos muito importantes. Queria valorizar na fala da Patrícia a importância de dar destaque ao ambiente alimentar doméstico como um ambiente em si e não misturado com o ambiente organizacional, como outros modelos propõem, reconhecendo as singularidades desse ambiente. Acho que esse é um avanço importante que já vinha acontecendo em alguns estudos, mas você formaliza isso no seu modelo, né?
O detalhamento é muito rico, gente, quem não conhece essa publicação, é muito rica essa publicação da Patrícia, o detalhamento de cada modelo, a forma como você detalha o ambiente organizacional, por exemplo, que é um dos assuntos que eu trabalho mais, é muito rica também. Então, acho que fica aí o convite para quem não conhece, tanto a publicação que a Patrícia mostrou, quanto a da Shona e da Sabrina, todo mundo buscar essas referências, né? A gente foi compartilhando algumas coisas lá no chat, porque são muito ricas mesmo, né? As apresentações aqui deram uma ideia da profundidade com que elas se debruçaram sobre o assunto, né? A Shona também traz uma tipologia muito rica, né? Que dá visibilidade a essa questão do ambiente alimentar informal também, como a Patrícia faz, e essa questão do ambiente natural, que é tão negligenciada em muitos modelos, né? E coloca no centro das atenções a questão da sustentabilidade, né? Isso é muito imprescindível para a gente poder pensar de que forma a gente vai fazer inflexões efetivas nos sistemas alimentares, como a gente discutiu, né, na primeira mesa de hoje, né? E acho que é muito útil aquele quadro síntese que você traz das propriedades de sustentabilidade dos ambientes alimentares, porque ali é uma bússola, né, para a gente pensar como que desdobra aquilo em instrumentos de aferição, por exemplo, né? E a Sabrina traz essa lupa nessa realidade digital, nessa complexidade que é no dinamismo disso, né? E a importância de a gente entender que quando a gente está falando de ambiente digital, a gente não está falando só dos serviços, mas está falando das informações, das interações. Eu acho que isso também é um elemento riquíssimo que você traz, né? Eu acho que uma coisa importante nessas 3 experiências aqui, né, esses 3 esforços, é realmente a gente tomar cada vez mais consciência da complexidade dos ambientes alimentares como contextos, né, como a Elisabetta trouxe no final da fala da sessão anterior. Porque isso tem uma implicação enorme em como a gente pensa as intervenções, as políticas públicas, né? E fica mais claro de como que a gente não pode ser ingênuos em como pensar essas políticas, porque, dada a complexidade do que vocês apresentaram, fica muito claro que a gente precisa de ações muito integradas, articuladas e sinérgicas, para, de fato, produzir mudanças efetivas, né, nesses ambientes alimentares, né? Bom, eu não vou trazer aqui todos os elogios e os comentários na janela de comentários da plataforma do evento, vou trazer só as perguntas, que a gente tem agora esses últimos 25 minutos aí para debate. Eu vou apresentar as perguntas para as 3 palestrantes e depois, porque eu acho que vai ser mais fácil fazer dessa forma, para que elas possam pensar em que elas querem desenvolver. Vou trazer algumas perguntas mais gerais e aí a gente vai falar com cada uma das 3 e depois fazer uma rodada de comentários finais. Eu acho que vai ser melhor fazer tudo de um bloco só, para a gente não comprometer que algumas perguntas fiquem, né, sem resposta no segundo, se a gente deixar para um segundo bloco, que pode não acontecer por causa do tempo. Então, para a Patrícia, a Letícia Cardoso trouxe essa questão da importância de demarcar a noção das conexões entre os cenários do ambiente alimentar, que é um aspecto muito importante do seu modelo. Acho que seria legal você poder comentar um pouco mais isso, né? A Luana Lara valoriza a questão do capital social, e principalmente quando se estuda, são estudadas regiões vulneráveis, como vilas e favelas. Então, acho que também, se você puder comentar um pouco mais essa questão do capital social, Patrícia. A Larissa Mendes elogia seu trabalho e pergunta, né, como que no Chile vocês estão avaliando o ambiente alimentar informal como das vias públicas, e também que ele é muito presente, né, em vizinhanças vulneráveis. A Larissa Rebouças pede para a Patrícia comentar um pouco sobre a pesca artesanal e sistema alimentar no Chile. E a Mariana Carvalho faz uma pergunta para a Patrícia e para a Shona. Os avanços teóricos têm sido muito importantes para potencializar o avanço metodológico e a mensuração de elementos do ambiente alimentar ainda insuficientemente investigados e visíveis. Como avançar nos estudos de ambiente alimentar informal? Então, essa é uma pergunta que Mariana formalizou, mas esse debate estava acontecendo no chat, essa questão do ambiente alimentar informal. Para a Shona, a gente, além dessa pergunta, tem da Letícia Cardoso, ela fala, né, a inclusão do mercado informal é muito importante, aí de novo, né, esse assunto, temos que avançar em métodos para avaliar esses cenários, então ela gostaria de ouvir mais esse ponto pela Shona. A Paula Horta traz a questão
relevância de se criar uma ferramenta, né, para avaliar a sustentabilidade do ambiente alimentar. De fato, esse é um limite das ferramentas atualmente disponíveis. E aí ela pergunta quais seriam os maiores desafios que a equipe do projeto tem encontrado na formulação dessa ferramenta, por se tratar de um conceito relativamente novo e com poucas informações disponíveis. Para a Sabrina, as perguntas mais específicas foram, né, uma reflexão sobre como fazer o marketing digital de causa ser feito também por empresas e não somente ONGs, e ainda como empresa, como sobreviver. A Letícia respondeu falando, né, de que muitas as hashtags do bem surgem como parte de um movimento social já existente, mas isso não está totalmente explorado, então seria legal, Sabrina, você trazer um pouco mais o que você tem pensado sobre isso. A Letícia também pergunta sobre, em termos de aferição para a quantificação desse ambiente, por onde vocês acham que os países de baixa e média renda deveriam priorizar os esforços, né? Aí, não sei se a Letícia estava se referindo a todas as palestrantes, né? Pode ser o caso. E eu queria deixar para a Sabrina uma pergunta também, que são, quer dizer, esse cenário que você coloca mostra para a gente, né, os grandes desafios se a gente pensa que, em relação à agenda de ações regulatórias, né? Esse é um braço das políticas públicas, as agendas regulatórias, e o desafio das agendas regulatórias para o ambiente digital. E aí, queria que se você pudesse comentar um pouco isso e falar de experiências que você conheça, se for o caso. E deixar, então, para vocês pensarem como fechamento desse bloco de respostas, né? O que vocês deixariam assim, de principais reflexões em termos de desafios e perspectivas para a produção do conhecimento e desafios e perspectivas para as políticas públicas. E aí a gente vai seguir, então, a sequência das apresentações. Acho que entrou mais uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Nossa, acho que entraram mais, mas agora eu não vou dar conta de trazer todas nesse momento. Vamos começar, então, pela Patrícia, para responder esse conjunto de perguntas. Obrigada, Patrícia. Muchas gracias. Tomé nota de las preguntas. Espero no se me haya quedado nada fuera. Cualquier cosa, Inés, te pido que me ayude. Con respecto a los límites de cada uno de los ambientes que les presenté, claro, por supuesto que cada uno tiene sus características que lo hacen, digamos, un ambiente propiamente tal. Pero, por ejemplo, bueno, yo trabajo bastante con el ambiente doméstico, que depende mucho, por ejemplo, del ambiente organizacional en cuanto a los niños. O sea, por ejemplo, en el ambiente alimentario doméstico se hacen ciertas comidas, se preparan ciertos tiempos de comida, almuerzo, desayuno, etc. Pero, por ejemplo, si a los niños en el ambiente organizacional ya les dan desayuno, almuerzo, o no les dan, influencia de alguna manera este otro ambiente. Ahí me refiero cuando estos límites son un poco, digamos, se permite transportarse de uno a otro y mezclarse sin necesariamente perder la esencia del ambiente doméstico, ambiente organizacional o cualquiera otro. Ya lo mismo también que pasa con estos ambientes, que este individuo, este grupo de individuos, familias, etcétera, que pasa por este ambiente vía pública, compra alimentos en la vía pública, pero los lleva al ambiente doméstico y los consume ahí con todas las interacciones que pasan ahí. Entonces, a eso me refiero con el tema de los límites, que de repente es difícil decir, ok, no, esto es ambiente alimentario vía pública solamente, esto es ambiente alimentario doméstico. ¿Ya? Ahí es donde aparecen las dificultades para ver los límites, pero obviamente cada ambiente tiene sus características que lo hacen propio, ¿sí? Con respecto al capital social, yo creo que un ejemplo bastante importante fue lo que pasó hoy en día con el tema de la pandemia. En Chile tuvimos, bueno, como en muchos países, aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria, perdón, aumentó durante este periodo. Y hubo un grupo de gente que realmente no pudo acceder a estos ambientes alimentarios de abastecimiento porque los precios estaban más altos, porque los ingresos eran más bajos, entonces se dificultaba un poco la movilización dentro de estos ambientes. Entonces, a través del capital social, ¿cierto? Se organizaron estas ollas comunes en las comunidades y finalmente fueron ellos los que respondieron a esta inseguridad alimentaria. Entonces es súper importante también esto en este sentido de que, claro, el Estado podría quedar muy cómodamente, en vez de mejorar estos ambientes alimentarios para que esta gente pueda acceder, decir, ok,
cohesión social hay acá, capital social, entonces que ellos, digamos, solucionen sus propios problemas, pero eso no es la idea, ¿verdad? Sino que todos realmente podamos acceder de manera equitativa a los distintos ambientes. Súper importante todo el tema de la cohesión social, además son recursos importantes de la propia comunidad, entonces es importante, pero tampoco el Estado puede descansar en esta cohesión social, ¿sí? O capital social. Con respecto a la pesca artesanal, es bastante interesante lo que pasa en Chile. Chile es un país súper largo y tiene acceso a muchos miles de kilómetros de océano, por lo tanto, la pesca podría ser uno de los grandes alimentadores de nuestro sistema alimentario, valga la redundancia. Pero lamentablemente, claro, tenemos este problema con los pescadores artesanales y esta ley de pesca que en el fondo los desfavorece a ellos como en su trabajo diario, ¿sí? También se proponen que desde los pescadores artesanales también dice que esta ley favorece a ciertas familias más adineradas y más grupos económicos más adinerados, digamos, va en desmedro de tener sustentabilidad en la pesca, equidad también en la recolección de pesca, entonces, claro, también lo que pasa un poco con la agricultura familiar, que en el fondo con nuestro sistema, con nuestro modelo económico que tenemos, que se privilegian estas grandes empresas versus esta pesca artesanal, la agricultura familiar campesina, van en desmedro de estas dos instancias, siendo que podrían ser grandes favorecedores de nuestro sistema alimentario, y por eso también dentro de nuestra lucha del derecho a la alimentación también estamos peleando por la soberanía alimentaria, que en el fondo que permita y que beneficie también a nuestros pescadores y a nuestros agricultores, porque que cuiden nuestras tierras, que cuidemos nuestros mares, porque si queremos realmente sustentabilidad en nuestro ambiente alimentario es difícil si no tenemos cuidado con ello. Con respecto a estudios de vías públicas, no hay estudios recientes y nacionales, digamos, respecto a este ambiente. Hay algunos antecedentes, algunos artículos, estudios más particulares de algunas zonas del país que demuestran, claro, que se relaciona mucho con la inmigración internacional, que la inocuidad propiamente tal de los alimentos que se venden ahí no siempre es la mejor. Entonces, claro, eso se ha demostrado, pero en zonas más específicas. También hay algunos antecedentes posiblemente a nivel nacional, con otro estudio también vamos a comparar justamente utilizando uno de los formularios NEMS de percepciones. Justamente queremos ver las percepciones de distintos niveles socioeconómicos para ver si hay diferencia y de alguna manera esto se ve reflejado en el consumo de alimentos. Creo que esos eran mis 4 puntos, não sei se se me quedou algo el tintero. Eu te agradeço, obrigada, Patrícia. Vou passar então para a Shauna e depois a gente pode voltar para uma rodada final de comentários. Shauna, obrigada. Great, thank you. Muito obrigada. Então, eu vou começar com uma pergunta sobre o ambiente informal e alguns desafios relacionados à mensuração. Então, alguém que tenha trabalhado em ambientes informais sabe que é um grande desafio medir. Eu não diria que eu tenho todas as respostas, mas eu acho que a caixa de ferramentas é proposta para ajudar, porque desenvolvemos ferramentas específicas para o ambiente alimentar informal. Mas eu diria que ao longo de meu trabalho, nos últimos 7, 8 anos, mais ou menos, melhoramos como medir as coisas um pouco melhor. Então, muitas vezes tem sido tentativa e erro. Comecei a fazer trabalho em ambiente alimentar no setor informal, em Myanmar, e tentei usar ferramentas que já existiam, inclusive Boyd Swinburne, da Austrália, não eram muito úteis no contexto daquelas ferramentas. Aquele Boyd Swinburne, eu descobri outras maneiras de fazer coisas. Uma das coisas que tem sido mais útil para mim no meu trabalho é falar com pessoas primeiro. Então, geralmente uso métodos mistos, essas abordagens para estudar o ambiente alimentar. Então, definitivamente meço o objetivo, o ambiente externo, por exemplo, disponibilidade,
acessibilidade financeira também. Ao mesmo tempo, acho que é incrivelmente importante conversar sobre as pessoas, sobre como interagem com as pessoas. Então, para entender melhor como captar aquele ambiente alimentar através dos nossos métodos. Então, por exemplo, para muito trabalho que eu já fiz em assentamentos informais ou favelas no Quênia, começamos com entrevistas, nesse caso com mulheres, para compreender os fatores das escolhas alimentares, como interagem com os ambientes alimentares. Isso informou o mapeamento nosso do ambiente. Nesse contexto, porque já são assentamentos informais, é possível mapear todos os vendedores. É difícil, mas é possível. Então, para tanto, mapeamos utilizando SIG os vendedores, inclusive nos assentamentos, e depois também coletamos dados sobre a disponibilidade, preços e qualidade de diferentes alimentos. Mas isso é muito desafiante, tem que trabalhar com os membros da própria comunidade. Como parte do trabalho no mapeamento, trabalhamos com membros da comunidade que já tem uma organização que mapeia diferentes ativos da comunidade. Isso foi incrivelmente importante porque há tanto o dinamismo dentro dos ambientes informais. Então, se você mapear os vendedores de manhã, há vendedores diferentes à noite. Então, cria desafios, porque você não capta todo o ambiente de manhã ou à noite. Então, por isso é crítico trabalhar com os comunitários para que eles sejam coletores de dados. Isso ajuda com a população, as populações com as quais trabalham. Então, cria também mais engajamento comunitário sobre os alimentos nos ambientes onde vivem e parecem ficar mais interessados no ambiente alimentar, o que pode ser feito para tratar as questões no ambiente. É um aspecto disso que me ajudou em termos da minha avaliação dos ambientes alimentares informais. A segunda pergunta sobre sustentabilidade e o maior desafio incorporando nas medidas é uma pergunta excelente, é algo que eu me debati com isso e falei com colegas nos últimos anos sobre como podemos fazer isso melhor. E sustentabilidade é difícil porque há tantos fatores envolvidos. Quando pensamos sobre a definição de dieta sustentável, engloba tantas coisas, os aspectos culturais, sociais, econômicos. Então, isso pode ser desafiante em termos de pensar sobre quais aspectos queremos medir dentro do ambiente alimentar. Além disso, é difícil na mensuração, é que muito é invisível. Então, como consumidora, podemos não saber quando vamos no supermercado, na mercearia, selecionamos qual banana ou tomate comprar. Não sabemos como foi produzido, se o agricultor foi remunerado de maneira equitativa, as emissões de gases de efeito estufa com a produção daquela banana ou daquele tomate. Então, isso cria muitos desafios também, porque mesmo quando tentamos pensar sobre o que podemos medir dentro do ambiente alimentar com sustentabilidade, se resume a poucas coisas visíveis, embalagens, rotulagem, esse tipo de coisa. Então, há esse desafio, e por cima disso, há o desafio com a chamada greenwashing, a lavagem verde com as propriedades de sustentabilidade. Não significa que aquele produto seja mais sustentável. Vemos o mesmo tipo de abordagem que vemos da perspectiva de saúde, em termos de utilizar rotulagem frontal para atrair as pessoas a comerem menos ultraprocessados e mais alimentos frescos. Então, isso com sustentabilidade também é outro desafio. E, por cima disso, além disso, o desafio é de trocas. Então, já que sustentabilidade é tão complexa, mesmo que o consumidor tenha informação sobre a maneira que o alimento foi produzido, digamos, a pegada de água e de carbono, seria difícil tomar decisões com base nessa informação, porque não necessariamente tem todo o conhecimento relacionado a como ponderar os aspectos da sustentabilidade, e eu acho que isso cria muitos desafios também em termos de como medimos isso tudo, ou mensuramos. Então, o último aspecto que dificulta é simplesmente em termos de produção. A prática de produção difere muito entre lugares do mundo, há diferentes lugares dentro do mesmo país. Então, posso ter carne bovina produzida
perto da minha casa, ou carne que a ração foi produzida em um continente, um animal em outro continente foi transportado através dos oceanos, é muito diferente de um produto para outro, ou um item para outro. Esse conhecimento da cadeia de suprimento mais upstream não está disponível. Então, isso cria mais desafios, ou mais a montante. Então, se tiver interesse, como parte, estamos tentando fazer um estudo Delphi com especialistas para entender os aspectos de sustentabilidade que acham importante para captar no ambiente alimentar. Podem mandar um e-mail se for algo que vocês tiverem interesse e podemos ficar em contato através disso, além de outros trabalhos e projetos também. Acho que apenas o último ponto sobre tempo é a mensagem final. Eu acho que, para mim, a principal mensagem para o trabalho ambiental é conversar com as pessoas, entender como interagem com os ambientes alimentares, para entender o que tem que ser feito com os ambientes, como também, mais importante ainda, como podemos intervir dentro daquele ambiente. Então, se sabemos como os consumidores interagem com o ambiente que influencia as decisões, facilita identificar quais intervenções ou programas são necessários para tentar influenciar para comer melhor, de maneira mais saudável e mais sustentável ao mesmo tempo. Então, acho que eu deixo por aqui, então, para que Sabrina tenha tempo também para conversar. Muito obrigada, super interessantes as questões que você traz e as reflexões que você traz. Acho que realmente essa questão das abordagens metodológicas, né? A gente precisa realmente ser mais criativos, né, e mais abrangentes em termos de abordagens metodológicas para dar conta de problemas, questões tão complexas. Sabrina, conta para nós suas reflexões. Vamos lá, muitas reflexões. Podia fazer uma outra apresentação só sobre as perguntas, né? Que é muita coisa para a gente abordar. Mas eu vou pegar alguns ganchos, vamos ver o quanto eu cobri, porque eu estou prestando atenção. Eu queria pegar o gancho da informalidade, porque o Jonas fez um comentário muito importante que eu não mencionei, mas que é fundamental, que é a questão da desigualdade do acesso à tecnologia. Então, quando eu falo que o ambiente alimentar digital, né, que isso se adapta muito aos diferentes contextos, acho que a gente tem que levar em consideração que o acesso às tecnologias ele não é universal, e que isso também entra na questão de como o ambiente se configura. Agora, uma outra questão importante é considerar que não é porque é uma população de baixa renda que ela não tem acesso à tecnologia. Esse é um engano, é um engano. Então, a gente tem que conseguir, primeiro, analisar qual que é o contexto em que nós estamos trabalhando, quais as tecnologias que estão em uso e como a gente pode fazer o uso delas para, né, o que tem que ser regulamentado, como a política pública tem que abordar, ou como a gente pode usar isso para a promoção da saúde. Então, não é novidade, por exemplo, em comunidades muito remotas, em países africanos, países na Ásia, fazer o uso de tecnologia mobile para serviços de proteção social, por exemplo, para comunicação em saúde. Essas iniciativas estão acontecendo. E para citar um exemplo brasileiro que se conecta com a informalidade do sistema alimentar, que eu acho particularmente brilhante, é de serviços que eu ouvi, que eu fiquei sabendo que existem no Brasil, de venda de alimentos pelo WhatsApp. Então, os restaurantes, ao invés de fazer um website, fazer um aplicativo de delivery, eles usam esse canal WhatsApp que todo mundo usa no Brasil, para fazer essa comercialização, que também entra na questão da informalidade. Então, o contexto ele é fundamental, mas também é importante a gente não achar que população de baixa renda não usa tecnologia, porque isso é um engano. Então, é importante a gente ficar de olho nisso. A questão dos jovens também, é fundamental a gente lembrar que o jovem de hoje, e eu tenho entrevistado mulheres jovens para a minha pesquisa, então mudanças que a minha faixa etária já observa como mudanças, né? O sistema alimentar, como ele era antes da digitalização e como ele é hoje, o que eu identifico como mudança, essas mulheres jovens de 18, 20 anos que eu tenho entrevistado, para elas sempre foi assim.
Então, a gente tem que levar em consideração também essas populações jovens, mas a gente também tem que lembrar que o jovem, esse conceito de nativo digital, que todo jovem entende tudo de tecnologia, também é um engano. Nem todo jovem sabe lidar com tecnologia da forma como a gente supõe. Então, prestar atenção nisso também é fundamental, porque eles vão construir, né, as próximas etapas dos sistemas alimentares. E para falar da questão regulatória, de promoção e de por onde começar a fazer mapeamento, fazer aferição. Como a tecnologia ela não é nova, mas a ideia de se estudar o conceito de ambiente alimentar digital o meu esforço tem sido identificar as diversas caixinhas em que a gente pode atacar o sistema alimentar digital. Mas existem ainda muitas lacunas em todas. Então, na verdade, onde começar aferindo depende do desafio naquele contexto. O marketing é um dos mais estudados e, de acordo com as minhas observações, a questão da comercialização online, supermercados online, aplicativos de delivery e rotulagem são algumas das áreas menos estudadas. Então, eu começaria, por exemplo, por aí, para entender como isso tem se desenvolvido. Por que a indústria de alimentos já está fazendo essa discussão e nós não estamos necessariamente entendendo esse avanço. E também estudar um pouco como a regulamentação, como as políticas atuais se aplicam a esse ambiente digital. Dos estudos da nossa revisão sistemática, só em alguns países europeus, ali pela Itália, começou a ver como que a regulamentação de comercialização de alimentos se aplica, o que está escrito ali na lei, como isso se adequa para o ambiente alimentar digital, e achou lacunas. Mas existem muito poucas experiências com relação a isso também, então nós não sabemos, né? Mas de lembrar que quando a gente fala de política, a gente não fala só de regulamentar e falar o que não pode ser feito, o marketing que não deve ser feito. A gente fala também sobre como usar esses espaços, como fazer parcerias com influenciadores, como o Jovem Nerd já fez campanha de vacinação com o Ministério da Saúde, entende? Então, assim, existem espaços, parcerias a serem feitas, existem tecnologias, então o governo da Noruega desenvolve aplicativos de promoção de atividade física, por exemplo, alimentação saudável. Então, existe o fato do que a gente tem que colocar um freio e como a gente usa esses canais também. E tudo isso eu vejo enquanto oportunidades, na verdade. Acho que a minha mensagem final é isso, é de levar a tecnologia muito a sério, levar a mídia social muito a sério, porque são parte da realidade em que a gente vive hoje, e de olhar oportunidades, não buscar só o que a gente precisa frear, embora fazer isso também, com certeza, regulamentar com certeza, mas procurar oportunidades. Obrigada, Sabrina. A gente já chegou aqui no nosso horário. Ainda bem que eu apresentei as perguntas para as três, porque todas puderam desenvolver com algum tempo, né, as suas reflexões. Agradecer muito vocês por esse momento tão rico de reflexão e diálogo e troca. Eu acho um luxo a gente poder ter no nosso evento vocês três juntas conversando. Então, queria muito, muito agradecer essa oportunidade e convidar todos os participantes que sigamos na programação aí depois desse nosso intervalo do almoço. Muito obrigada a vocês três, Patrícia, Shauna, Sabrina, obrigada a quem está nos acompanhando e até mais tarde. Um abraço.